Vamos lá então. Eu vou medir primeiro qual é a corrente total. Então eu estarei medindo esta corrente aqui, IT. Como é que eu faço para medir corrente? Você já viu que para medir corrente nós temos que abrir o circuito e intercalar o instrumento que vai medir a corrente no circuito. O circuito precisa estar aberto e fechado com o instrumento. Daí eu vou abrir o circuito aqui, olha, observe, eu posso tirar este jump. Pronto, as lâmpadas apagaram. Por quê? Porque o circuito está aberto aqui. Eu vou colocar o instrumento, aquele nosso instrumento que nós já conhecemos. Colocar na escala de 2 amperes para medir corrente. E vou intercalar então o instrumento. Posso pôr a ponta de prova aqui e a ponta de prova aqui. Pronto, a lâmpada acendeu, as lâmpadas acenderam e observe, aí eu tenho a corrente medida pelo instrumento. Quanto é essa corrente? Essa corrente é a IT, observe, olha, ponto 173 o quê? Olha, conforme está na escala, amperes, seria 0, ou 0,173 amperes, que é o mesmo, seguindo 3 casas para cá, 173 miliamperes. Aí eu venho aqui, você pode fazer essas anotações aí num caderno de anotações. É importante você sempre ir anotando. No texto de apoio, nós vamos ter este circuito, eu vou pôr ali, mostrar valores, e você acompanha e lá você raciocina. E também é importante que você, no seu caderno de anotações, você anote. Então eu tenho aqui, olha, IT, olha lá, IT é a mesma que IL1. A IT é a mesma que passa por L1. Quanto é? Pelas medições, 172, 0,172 amperes, que é igual a 172 miliamperes. Muito bem. Bem, aí eu já tenho então a corrente que passa no circuito. Eu posso fechar novamente, observam como eu faço. Tiro o instrumento, desligamos o instrumento, colocamos o jump novamente para fechar o circuito, as lâmpadas vão acender. Por quê? Porque eu quero agora medir qual é a tensão. Eu vou medir essa tensão aqui nas lâmpadas L2 e L3 e vou medir essa tensão para comprovar se a soma dessas duas é igual a esta aqui. Então vamos lá. Colocamos o instrumento para medir tensão. Eu vou colocar aqui a escala, olha lá, 20 volts e vou medir a tensão. Então coloco as pontas de prova nos pontos certos para medir tensão. Primeiro eu meço a tensão da fonte. Então coloco a ponta de prova aqui, olha, e a outra aqui, vai me dar a tensão que é fornecida pela fonte. Não posso colocar 20 volts, observe. Olha, coloquei na escala de 20 volts, porque eu me enganei. Eu pensei em ter 12 volts lá, mas não, eu tenho 24 volts. Daí eu preciso passar a chave para a posição, olha lá, de 200 volts. Olha. Eu vou medir tensão que tenha no máximo 200 volts. É assim que a gente faz com o instrumento. Aí coloco lá e meço a tensão. Vamos ver lá.
Quantos volts a gente tem? Olha lá, 24.1, praticamente 24 volts. Aí eu venho, vou medir a tensão sobre L1. Vou medir a tensão aqui, ó, de aqui para cá. Vamos ver quantos volts. Coloco o instrumento. Introduzo esta ponta de prova e esta outra aqui, e meço a tensão, olha lá. Quantos volts eu tenho? 18.2 volts. 18.2 volts eu tenho sobre a L2, a L1. Por isso que ela acende forte. Ela é uma lâmpada de 12 volts e eu estou aplicando 18,2 volts sobre ela. Muito bem. Agora eu vou medir as tensões, ou a tensão, vou medir a tensão aqui, olha. Vamos ver. Coloco a ponta de prova. Olha lá. Coloquei as pontas de prova, eu liguei a ponta de prova aqui, ó. Eu vou ver quantos volts tem aqui. Aqui eu tinha 18.2 volts. Aqui vamos ver quanto eu tenho. Olha lá. Quantos volts? 5,7 volts. Daí eu tenho aqui, vamos ver. E vou anotar aqui, você pode anotar aí no seu caderno, acompanhando no seu caderno de anotações. E L1. Quanto é L1? 18. Vamos medir outra vez, para ver se é realmente isto. Olha lá, 18.2 volts. Muito bem. Aí eu marco lá EL1, a tensão sobre a lâmpada L1, 18.2 volts. Essa lâmpada já deveria ter queimado, porque eu estou aplicando uma tensão muito grande sobre ela. Agora eu volto a medir a tensão sobre L1, L2 em paralelo com L3. Coloquei o instrumento lá, deu 5,8 volts. Então EL, olha lá, EL2. Olha como eu anoto, EL2, olha, paralelo. EL2 em paralelo com EL3, EL3 é igual a 5,8 volts.